Bem, muito boa tarde a todos. Voltamos aos nossos webinars sobre a organização da resposta à Covid-19, nesta parceria com a Ordem dos Médicos e com o Centro Hospitalar Universitário de São João. E hoje vamos discutir o diagnóstico laboratorial com o professor João Tiago Guimarães, que é diretor de serviço no Centro Hospitalar Universitário de São João. Sr. Professor, obrigado por estar connosco hoje e por partilhar esta extraordinária experiência do Centro Hospitalar Universitário de São João, que certamente vai ser muito útil a todos. Portanto, eu passava-lhe já a palavra. Muito obrigado. Eu é que agradeço este convite e espero estar à altura do desafio, uma vez que, de facto, o assunto é muito relevante, é um assunto que não poderia ser mais atual. Estamos banhados de Covid-19 e, portanto, a possibilidade de intervir, a possibilidade de tomar parte nesta série de webinars que a Associação Portuguesa de Administração Hospitalar está a organizar tem para mim bastante valor e, portanto, agradeço bastante este convite. De facto, aquilo que me pediram para falar foi a parte do diagnóstico laboratorial. Eu estou eu quase diria, pela primeira vez me acontece um desafio desta natureza, porque normalmente os laboratórios da área da patologia clínica é uma área que não está nas principais e nas primeiras preocupações das estruturas, seja hospitalares, seja das estruturas da saúde. E, de facto, quando chegamos a esta questão do diagnóstico, quando nos confrontamos com esta nova doença, de facto, rapidamente tudo se transformou na possibilidade de nós diagnosticarmos melhor, mais depressa, conseguirmos classificar, no fundo, os doentes ou atribuir uma designação a quadros clínicos que nem sempre são, enfim, absolutamente exclusivos da Covid-19. De facto, o processo começou para nós, do ponto de vista do laboratório, quando em janeiro se começou a sequenciar o SARS-CoV-2, na altura não era assim designado, o novo coronavírus, e começaram a preparar testes de natureza molecular, que no fundo procuram alvos, procuram sequências de genes desse próprio vírus e nessas sequências ou com essas sequências de genes procuram classificá-lo. Primeiro classificá-lo com genes que são gerais da família e, portanto, são comuns ao SARS que nós conhecíamos anteriormente, da pneumonia atípica de 2003, agora o SARS-CoV-1, e depois procurar genes que sejam específicos deste SARS-CoV-2 responsável da Covid-19. Evidentemente que estes métodos moleculares foram aparecendo. Nós, a partir de fim de janeiro, já tínhamos algumas formulações disponíveis, já tínhamos testes, começaram a aparecer os primeiros testes. Nós aqui, enfim, fizemos as primeiras encomendas de material, de reagentes, ainda no mês de janeiro, para nos começarmos a preparar para a realização destes testes. Estes testes o que têm? São testes que enfim, são um bocado demorados, que é um dos assuntos que irei falar mais à frente, mas são uns testes que permitem detectar o gene e caracterizar a presença do vírus do SARS-CoV-2. E fazem-no como? Pesquisando simultaneamente os genes que definem a família do SARS-CoV e, por outro lado, os que caracterizam especificamente e concretamente este novo coronavírus que nos tem afligido. Estes métodos são um bocado trabalhosos porque implicam dentro do laboratório 3 fases. Uma fase em que é preciso inativar o vírus que está na amostra, depois uma segunda fase em que se faz a extração do RNA e, por fim, uma terceira fase, que é a fase
onde nós vamos amplificar os genes, vamos ver se os genes estão presentes e amplificar os tais genes dirigidos que são selecionados. Eles não são todos iguais nos diferentes kits de reagentes. O CDC chinês tem um alvo diferente, por exemplo, do teste que foi desenvolvido na Europa a partir do Hospital Charité de Berlim, mas na prática todos funcionam de formas muito próximas, muito semelhantes. Estão dependentes dos tais passos anteriores, nomeadamente de um passo que tem sido um passo limitante na nossa capacidade de resposta, que é a capacidade de fazer extrações. Ou seja, a capacidade de ir retirar o RNA do vírus da amostra tem sido um dos passos que tem mais atrasado o processo, uma vez que é um passo que ou é feito de forma manual ou então é feito em equipamentos de pequena dimensão. Raros são os equipamentos de grande dimensão que permitem fazer extração simultânea de dezenas ou centenas de amostras. Do ponto de vista da amplificação, a tal procura dos genes e amplificação do sinal para a detecção desses mesmos genes, enfim, depende do tipo de equipamento disponível, mas no nosso caso especificamente sempre tivemos capacidade mais do que suficiente para isso. Isto coloca a questão do tempo, que é uma questão que tem sido falado e está sempre na imprensa, nas conferências de imprensa, nas intervenções até mais políticas, que é a questão de nós necessitarmos de testes rápidos, de testes mais rápidos, de resposta mais rápida. E, portanto, estes testes que nós temos neste momento e que são, enfim, eu diria, a totalidade dos testes que estão a ser executados, são sempre testes que demoram umas horas. Entre a dita inativação e a conclusão da amplificação, não havendo nenhuma intercorrência pelo meio, não sendo necessário confirmar nenhum resultado, algo que às vezes porque os processos não são 100% perfeitos, nós podemos ter ou temos em média cerca de 4 horas de tempo de resposta. Isto tem levantado muitas questões e algumas confusões, porque, como é evidente, se eu fizer um teste destes 1 a 1, se fizer teste a teste, cada amostra que me chega vai demorar 4 horas a ser feita. Se eu puder ter, ao mesmo tempo, 24, 48 ou 96, os múltiplos são estes, extrações a decorrerem, como é evidente, eu demoro 4 horas na mesma, mas vou processar 96 amostras de cada vez e, portanto, acabo por demorar as ditas 4 horas, portanto, o teste não é literalmente rápido, mas acabo por lidar com muitas amostras ao mesmo tempo e, portanto, do ponto de vista de impacto, por exemplo, quando estou fazendo um rastreio numa população, acaba por ser um rastreio rápido, porque eu consigo lidar com muitas amostras ao mesmo tempo. E estou a lidar com o teste que é o teste standard, a referência, aquele teste que nos mostra que o vírus está presente. Isto não quer dizer que, por o vírus estar presente, nós saibamos e conheçamos tudo aquilo que se passa, tudo aquilo que é a expressão depois clínica da presença do vírus. E, portanto, a presença do vírus, uma pessoa ter uma pesquisa positiva, tem um significado que depois tem que ser enquadrado. E por isso nós temos falado de assintomáticos e de sintomáticos, e por isso nós temos falado de necessidades depois de operacionalizar de forma diferente o tipo de acompanhamento e de tratamento que damos a estas situações. Aqui há um ponto também muito importante, que é uma das áreas mais importantes dos laboratórios clínicos, que é a chamada área de pré-analítica. Ou seja, tudo o que se passa antes de uma amostra chegar ao laboratório é altamente relevante. Nós sabemos que mais de metade dos erros e dos problemas dentro do laboratório ou do conjunto de tudo aquilo que envolve o laboratório estão antes de chegar ao laboratório. E estão antes de chegar ao laboratório, e eu acho que hoje em dia bastante mais pessoas já compreendem isso, porque, por exemplo, se a colheita da zaragatoa não for devidamente feita, e a zaragatoa é aquela cotonete que se tem de introduzir pelo nariz dentro, e se não fizer a pessoa chorar ou lacrimejar, é porque a colheita não foi bem executada.
Se esta colheita, como estava a dizer, não for bem feita, nós não vamos ter uma amostra significativa e podemos, se não é significativa, vamos ter um teste que vai ser negativo, não porque o teste tenha falhado, mas porque a colheita não foi devidamente realizada. Nós, no nosso caso, ainda estamos a fazer zargatões da nasofaringe e da orofaringe, e estas duas zargatões são colocadas num meio de transporte esse que depois é enviado para o laboratório. Esta parte, portanto, como digo, na pré-analítica é muitas vezes ignorada e é responsável por um bom período de tempo que vai mediar entre a colheita e esta amostra chegar ao laboratório. Chegada ao laboratório, temos depois também uma parte que, por exemplo, nós no nosso caso tem sido bastante pesada porque recebemos muitas amostras de outros hospitais e que é a parte toda administrativa de registro, de ir enfim, pelo número do utente, buscar os dados, abrir fichas. Isto tem-nos dado uma carga enorme, só para ter uma ideia, nós no sábado passado, à tarde, tínhamos 4 pessoas, normalmente tínhamos mais 4 pessoas a fazerem serviço administrativo por causa desta situação de termos que abrir, de ir ao Registro Nacional do Utente, abrir a ficha no sonho, etc, etc, etc. Produzir este resultado, nós depois temos aqui diferentes significados disso, porque, como é evidente, a clínica, e isto é importante dizê-lo, a epidemiologia agora menos, mas ainda existe na lógica dos contactos e da caracterização dos contactos que os elementos da saúde pública fazem, e será muito importante esta epidemiologia no futuro, porque se nós quisermos controlar futuras segundas ondas, vamos ter que continuar com a fase de contenção, na lógica de cada caso que é detectado serem imediatamente rastreados os contactos e haver muito músculo na capacidade de fazer isto, mas como estava a dizer, produzir este resultado, ele é encarado ou é enquadrado sempre com a clínica. E nós já tivemos situações onde o resultado era negativo, não enquadrava com a clínica, a imagem, por exemplo, um TAC, etc., eram significativamente, enfim, sugestivos da Covid-19 e de repetições da colheita darem um resultado positivo. E isto volta a alertar para a necessidade de uma muito boa colheita para nós podermos ter um resultado definitivo. Por outro lado também, desenquadrado da epidemiologia, desenquadrado sobretudo da clínica, qualquer resultado deixa de ter valor. Portanto, isto é um conjunto que nós temos que olhar e perspectivar desta forma. E esta é uma das razões também pelas quais o andar a rastrear a eito, e eu tenho algum receio deste conceito de testar e voltar a testar, não porque não acho importante fazer os testes, porque de facto é importante, mas pelo critério utilizado para fazer estes testes. O pior que nos pode acontecer é falsas sensações de segurança que um resultado negativo possa dar. E, portanto, a epidemiologia, a clínica, a definição de critérios é essencial. E depois, de facto, testar todos aqueles que ficam incluídos dentro desses critérios. Nós, na prática, podemos identificar as populações dos doentes, as populações daqueles que são contactos e que, portanto, nós podemos presumir que estão infectados, as pessoas que estiveram expostas, no fundo, mas que não têm clínica, que não têm nada, mas é mais uma população, e depois há pessoas que não sabemos como é que estão. Mas todo este grupo diferente, heterogéneo, desde o indivíduo doente até ao indivíduo que não sabe qual é o seu estado, digamos assim, se foi exposto ou se está infectado, passam pelo dito teste de natureza molecular. Nós temos a expectativa de que este teste de natureza molecular possam aparecer testes moleculares, e aí sim mais rápidos, que nos permitam condensar bastante os tempos e em menos de uma hora conseguirmos dar um resultado.
Estes testes que estamos na expectativa de surgirem nas próximas semanas serão muito importantes do ponto de vista clínico, porque as decisões clínicas serão bastante mais céleres se nós pudermos, enfim, num prazo de 1h30, 2 horas, estar a dar resultados que permitam classificar o doente. Mas então, voltando, os testes moleculares vão continuar a ser determinantes, vão continuar a ser importantes. Numa segunda fase, onde ainda não estamos, vai ser importante conhecer a imunidade dos doentes. Quando já estivermos doentes tratados, doentes que melhoraram, e depois nessa situação nós vamos ter que conhecer e vamos ter que perceber melhor como é que está a imunidade desses doentes. E para isso nós vamos ter que ter outro tipo de testes. Vamos ter que ter testes imunológicos, testes serológicos, em que nós vamos à procura dos anticorpos daqueles doentes, tentando perceber o que é que se passa, se eles já têm imunidade, se não têm imunidade. E estes aqui serão muito importantes se nós formos a pensar do ponto de vista daquilo que é o impacto social e económico da Covid. Nós vamos ter necessidade, a breve prazo, de voltar a normalizar as nossas vidas, ou de ir normalizando as nossas vidas, e pode ser muito importante perceber se uma pessoa já está, de facto, num processo de aquisição de imunidade, e que isso possa significar que, além de estar curado, adquiriu imunidade. Embora ainda haja muitas dúvidas neste campo, mas seguramente as próximas semanas e os estudos que estão a decorrer onde colmatar algumas destas falhas. Depois, outro aspecto que se coloca, e continuando a falar, como é evidente, da área do diagnóstico, é o conjunto de todos os cuidados que nós temos que ter dentro do laboratório. Porque nós trabalhamos no chamado nível 2 de biossegurança, com o processamento, ou seja, o manuseamento das amostras respiratórias é feito dentro de uma câmara de fluxo laminar, e o operador, o técnico superior de diagnóstico terapêutico que processa essa amostra, está com equipamento de proteção individual, enfim, não do mesmo nível que tem quem contacta com os doentes, mas com uma máscara de proteção FP2, com uma bata descartável, com, enfim, os manguitos e umas luvas, uma vez que a pessoa está a trabalhar dentro da câmara de fluxo, não tem, obviamente, que ter o mesmo tipo de proteção de quem está a lidar com os doentes, de quem está, por exemplo, em áreas onde se fazem procedimentos que podem obrigar ou que geram com muita facilidade aerossóis. No nosso caso, evidentemente, estamos a manusear a amostra, mas isso é feito dentro de um equipamento que está, enfim, controlado e que tem a capacidade de não permitir que haja saída de qualquer aerossol que se crie para fora desse espaço confinado. Isto no laboratório coloca também questões, que é o manuseamento das outras amostras. Nós sabemos que há amostras com baixíssima presença de vírus, por exemplo, a urina, todos os estudos, os estudos com significado, ou pelo menos que são conhecidos, mostram que não há vírus na urina. No sangue é muito baixa a viremia, ela aumentará com a gravidade da situação, mas no sangue, a esmagadora maioria dos estudos mostram que é baixa a viremia, será inferior a 10%, ou seja, menos de 10% dos doentes terão vírus, e que o significado da contagiosidade desses vírus será muito baixa. As fezes, por exemplo, cerca de metade dos doentes têm vírus na fezes, mas ainda recentemente, 2, 3 dias atrás, um artigo da Nature demonstrava que esses vírus não eram viáveis e, portanto, não eram vírus com a virulência, não eram vírus virulentos, digamos assim. Agora, todas as amostras respiratórias, secreções baixas, lavados, desergatores da nasofaringe, desergatores da orofaringe, são amostras de risco e têm que ser assumidas como tal. Nos laboratórios, isto criou-nos algumas questões, como é evidente, e nós tivemos que nos adaptar, ou colocou-nos algumas questões. Em primeiro lugar, as pessoas passaram todas a ter bastante mais cuidado, infelizmente só pelo receio que isto desperta, porque dentro do laboratório as pessoas já deviam ter determinado tipo de hábitos regulares,
Toda a gente quer usar EPIs, que não é de todo necessário, só é necessário quando nós vamos manusear estas amostras e temos que o fazer dentro da câmara de fluxo laminar. Enfim, a esmagadora maioria das outras situações processam-se da mesma maneira. No nosso caso, aqui no hospital, desde há mais de 2 semanas, que todos, ao entrarmos, é-nos fornecida uma máscara cirúrgica e, portanto, toda a gente trabalha com máscara cirúrgica, o que faz com que, apesar de tudo, enfim, o problema de gotículas, sobretudo entre as pessoas, de contagiosidade dentro do serviço, seja muito pouco provável, seja muito baixa esse risco. De qualquer forma, há cuidados que as pessoas aumentaram imenso, alguns, como digo, deviam ter regularmente, mas aumentaram imenso. Lavagens das mãos, desinfecções de superfícies, tudo isso, as recolhas do lixo, cuidados com tudo aquilo que possa fazer aerossóis, a fechar sacos, a fazer, portanto, mas isso, há aqui algo de benéfico nisto, são hábitos que nós deveríamos ter todos muito mais e no caso dos laboratórios também. Mais algumas alterações que isto colocou dentro do laboratório, nós tivemos, obviamente, que, como eu já referi há bocado a respeito do trabalho dos assistentes técnicos, de termos 4 pessoas a mais a fazer registros de amostras no sábado passado, nós tivemos que alterar totalmente a nossa estrutura. Nós tínhamos um conjunto pequeno de técnicos dedicados à biologia molecular. Neste momento temos, enfim, 9, 10 que estão dedicados, uns full-time, outros ainda não totalmente, mas quase todos full-time. Portanto, nós mais que triplicamos, nós tínhamos 3, neste momento estamos com 10 técnicos dedicados à biologia molecular. Isso significa que os outros recursos tiveram que substituir estes nas diferentes tarefas. Nós continuamos a fazer tudo o resto. Nós continuamos a ter uma urgência que funciona 24 horas, nós continuamos a ter todos os setores no laboratório, embora com algumas alterações e com algumas moratórias. Isso também é algo que nós fomos planeando enfim, nas últimas semanas, de forma não só a procurarmos ter algum descanso preventivo das pessoas, na medida do possível, conforme as áreas e os setores. O grupo de técnicos da biologia molecular está a trabalhar non-stop desde o início. Há pessoas que estão a fazer noites há 30 dias ou há 32 dias, consecutivamente, por não conseguirmos dar-lhes o descanso merecido. As pessoas estão a ser inexcedíveis, estão a ser extraordinárias e eu só posso ficar orgulhoso como responsável do Serviço de Patologia Clínica por ter uma equipa desta qualidade, mas de facto tivemos que redesenhar imensas coisas e estamos ainda nesse processo. Por exemplo, protelarmos determinado tipo de exames, não fazermos determinado tipo de testes por não terem significado, não irem alterar aquilo que são as decisões e, portanto, nós estamos a tentar aliviar alguns testes para podermos ter recursos para suprir este desafio enorme que a Covid nos está a colocar. Dou um exemplo, os testes de alergias, por exemplo, não só baixam muito a sua prescrição, mas não são de facto, ou raramente são, testes que não possam esperar umas semanas ou uns meses. Já, por exemplo, os rastreios do primeiro trimestre da gravidez continuam a ser feitos porque os primeiros trimestres da gravidez não são adiáveis. E, portanto, digamos que temos andado em diferentes áreas a procurar diminuir as necessidades de forma a podermos reajustar os nossos recursos. Por exemplo, os internatos médicos, interrompemos neste momento, os nossos internos de formação específica estão organizados em função da Covid. Temos um médico que está sempre dedicado só à Covid, telefonemas de fora, telefonemas com os colegas, telefonemas de outros hospitais, relatos de resultados, porque nós estamos neste momento a fazer, enfim, nós já passamos os 10 mil resultados, já fizemos mais de 10 mil testes, cerca de 30% desses testes são feitos por outros hospitais. E, portanto, nós temos uma pressão de testes, seja dos hospitais, seja os rastreios dos lares, que podem ser feitos pelos ACs ou podem ser feitos pelo INEM. Portanto, isso significa
um enorme trabalho, desde o trabalho administrativo, como eu referi já, até ao relato dos resultados para os diferentes sítios e da forma que não fiquem resultados por dar e não fiquem as situações por serem detectadas. Esta parte de reorganização, enfim, e esta carga toda de trabalho, evidentemente que tem algumas representam, colocam-nos algumas dificuldades. E eu, digamos assim, nesta parte final, faria também aqui um relato de algumas dificuldades. Como todos têm consciência, nós entramos nesta crise bastante depauperados, do ponto de vista de recursos humanos, do ponto de vista tecnológico, nós estamos aquém daquilo que são as nossas necessidades diárias e, portanto, isso coloca logo aqui um enorme desafio. Depois, enfim, o facto de nós termos uma profusão de locais a fazerem testes e a fazerem colheitas, etc., criou-nos outra dificuldade, que é termos uma competição enorme por recursos que são bastante escassos. Uma das coisas que posso dizer, por exemplo, é que nós temos dificuldades para ter as ditas cotonetes, as ditas zaragatoas. E anda toda a gente atrás das zaragatoas, entrando aqui players que não são naturais nesta área e que confundem um bocado isto. E, portanto, nós precisaríamos aqui ter alguma hierarquização e alguma organização daquilo que são serviços que têm que ter prioridade na aquisição destes produtos, e eu não tenho dúvidas que os hospitais, e dentro dos hospitais com uma determinada hierarquia, as pessoas têm que depois ser consequentes quando definem que há hospitais que estão disponíveis numa primeira fase e depois numa segunda fase. Não é por passarem todos os hospitais a ter que lidar com os doentes Covid que nós deixamos de ter esta hierarquização de prioridades no abastecimento dos diferentes hospitais. Isto é um dos aspectos com que temos de lidar no dia-a-dia. Por exemplo, nós recorremos e pedimos ajuda à Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e à Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica e ao I3S para nos prepararem meios de transporte para as colheitas de amostras. E se não fosse esta ajuda, e já prepararam milhares de meios de transporte que nós estamos a distribuir pelos hospitais da região norte, se não fosse esta ajuda, nós não tínhamos meios de transporte para colocar as escassas e famigeradas zaragatoas que estão a ser utilizadas nos rastreios. E, portanto, não há neste momento meios de transporte, nós estávamos a receber zaragatoas ditas secas ou, enfim, com condições não necessariamente as melhores do ponto de vista de preservação das amostras e, enfim, no fim de semana passado montamos toda esta logística que está a funcionar muito bem e que nos permite a todos ter os ditos meios de transporte. Com os reagentes passa-se um bocado o mesmo, já passou mais, mas continua a passar, que é, enfim, aquela velha brincadeira de que quando há pá não há balde, quando há balde não há pá, e nós estamos muitas vezes assim, temos umas componentes, não temos as outras, temos a sorte aqui no hospital de ter, enfim, algumas alternativas, teve pessoas com muita competência na área da biologia molecular e nós nunca paramos, apesar de muitas vezes não termos o fornecimento dos reagentes. Fomos sempre construindo alternativas que nos permitiram ir ultrapassando as dificuldades, mas, por exemplo, não nos permitiam responder com a cadência a que tínhamos estado a responder em dias anteriores. Portanto, estas dificuldades são dificuldades que nos deviam levar a pensar bastante naquilo que será o nosso futuro e olhar para o futuro tendo em conta aquilo que aprendemos ou que estamos a aprender com este processo. Finalmente, também, outro aspecto que é enfim, clássico e que nos deixa sempre preocupados nas áreas do laboratório é que nós sentimos que os laboratórios, de um modo geral, são pouco importantes, é-lhes dado pouco relevo dentro das estruturas dos hospitais e normalmente não dispõem das condições nem do posicionamento dentro do core, do núcleo do hospital que deviam. E não deixa de ser interessante porque está mais que provado e estudado que 70% das decisões clínicas se baseiam nos resultados laboratoriais. Evidentemente, qualquer um de nós sabe que não há uma anemia sem um valor da hemoglobina,
não há uma diabetes sem o valor de uma glicemia, mas esquecemos, digamos assim, dessa relevância, e esta questão do Covid-19 veio trazer um bocado a centralidade, ou dar uma centralidade ao laboratório que eu espero não venha a ser esquecida mal o processo aberrante e deixe de assustar, porque de facto há um conjunto de áreas dentro dos hospitais que fazem parte do núcleo dessa atividade e que, se não estiverem bem, e dizia já o William Osler, que how goes your pathology, goes your practice, e de facto isto aplica-se às áreas do laboratório. Nós, sem o mínimo de condições e de qualidade na área do laboratório, teremos muita dificuldade em ter uma prática clínica capaz. E eu ficava por aqui disponível agora para as conversas ou para as questões que considerarem relevantes e acharem que possa, enfim, que possa valer a pena colocar. Obrigado, professor. Eu há pouco disse que tinha muito orgulho nos profissionais que trabalham diariamente no seu serviço, né? Alguns deles já fazem noites há 32 dias consecutivos. E eu devo dizer que para o professor Fernando Araújo, também cumprimento através desta emissão e que tem-nos estado a apoiar também que nos tem estado a apoiar, que claramente também deve ter um imenso orgulho nos profissionais do Hospital de São João e todos nós, os profissionais de saúde do Serviço Nacional de Saúde, que têm dado e têm demonstrado a sua competência e a sua dedicação durante e principalmente durante esta resposta à Covid-19. Nós temos aqui várias perguntas já colocadas na caixa de perguntas e respostas. Eu também convidava todos os ouvintes a utilizarem a caixa de Q&A que nós temos. A primeira pergunta que aqui é colocada, eu creio que é uma pergunta já um pouco típica e que já desde o início da pandemia se vem sido a colocar, qual é que é a sua perspectiva em relação aos testes serológicos, ou quando é que eles estarão disponíveis e avanço já também, qual é que será a sua utilidade, quer para o diagnóstico, quer depois, naturalmente, para o acompanhamento da imunidade desta epidemia? Não, eu não tenho dúvidas que os testes serológicos vão ser relevantes. Neste momento, nós estamos numa fase do processo em que ainda temos, enfim, muito poucas pessoas tiveram doentes, muito poucas pessoas terão estado infectadas, mesmo que subclinicamente, e, portanto, neste momento não é crível que nós tenhamos uma seroconversão, que tenhamos a produção das imunoglobulinas que tenha já significado e que nos permita perceber, do ponto de vista da população, em que estamos mais ou menos imunes, estamos com mais ou menos capacidade, entre aspas, capacidade imunológica. Agora, neste momento, como digo, não me parece que seja o tempo destes testes. E estes testes vão aparecer de duas formas. Vão aparecer as clássicas serologias, como continuamos a ter, do sarampo, da varicela, da rubéola, em que nós andamos a determinar as IgMs e as IgGs e tentar ver, sobretudo com as IgGs, se as pessoas estão imunes. Nós ainda não sabemos que grau de imunidade vão significar as IgGs que estão a ser produzidas ou que garantia de imunização é que elas dão, mas, por outro lado, vai haver aqui, já está uma enorme pressão para os testes de 10, 15 minutos que são feitos com sangue total, em que, com uma picada no dedo, as pessoas vão perceber se têm ou não têm as imunoglobulinas. Estes testes vão ser úteis mais à frente. Porquê? Porque, a partir do momento em que nós tivermos uma ideia de qual é, enfim, a seroconversão a nível da população, a partir do momento em que nós soubermos o que é que significa também, que garantias nos dá um indivíduo que tem imunoglobulinas de não ser um portador. Nós temos muitas situações em que as pessoas são portadores e, portanto, podem não ter elas a infecção, mas serem na mesma possíveis transmissores da doença, ou pelo menos do vírus, a terceiros. E, portanto, isso passa-se com outros agentes microbianos. E, portanto, nós ainda não sabemos assim tanto sobre este assunto. Resumindo, qual é a minha expectativa? É de
semanas, 2 meses, não sei dizer. À medida que nós formos tendo mais pessoas a terem contacto, mais pessoas assintomáticas, mas que tiveram contacto com o vírus. Portanto, vamos tendo mais pessoas com a produção das imunoglobulinas, com as IgGs, então nós podemos ter este teste como um teste, e depois isto vai depender das populações. Se eu estiver numa fábrica, se eu estiver com os funcionários do hospital, se eu estiver na triagem de uma urgência, eu poder perceber, por exemplo, por um resultado negativo ou por um resultado positivo, isto depende conforme no fundo o objetivo, eu ter um valor preditivo destes resultados que me deixe confortável para não ter que fazer uma determinação, não ter que fazer uma pesquisa molecular. E, portanto, no regresso à atividade normal, no regresso aos empregos, no regresso, digamos que à atividade social e económica da nossa sociedade, estes testes seguramente que vão ter um papel importante. Nós neste momento estamos a testar alguns também para irmos percebendo o que se passa, mas ainda é muito cedo para nós podermos, assim, com grande certeza, dizer que podemos ter aqui um algoritmo em que fazemos um teste destes e depois, em função desse teste, é que vamos ou não vamos fazer a pesquisa pelo método molecular. Portanto, vão ter lugar, o timing ainda não é este, vamos ter que esperar um bocadinho mais e ir construindo, digamos assim, essa informação, adquirindo experiência. Eu também um pouco nesta linha. A Ana Tomás coloca-nos aqui uma pergunta: se já se sabe a extensão da proteção da imunidade adquirida contra uma próxima infecção. Eu creio que não existe informação, mas pediu ao professor. Isso não se sabe enfim, há informação muito contraditória. Portanto, entramos na informação um bocadinho factual, há descrições que são, porque entra aqui um aspecto, era como apareceu aqui há umas semanas, ainda antes de nós estarmos enfim, metidos na onda Covid, mas havia a descrição de doentes que tinham negativado e depois tinham positivado outra vez, etc. E, portanto, ninguém sabia muito bem se era uma questão de terem tido uma colheita menos significativa, uma zaragatua menos bem executada, etc. Aqui, em relação à imunidade, ainda é relativamente cedo para nós percebermos se numa segunda onda, ou transformando-se isto num vírus sazonal, se nós vamos ter uma imunidade tipo gripe, se vamos ter uma imunidade em que, de um modo geral, vamos lidando com o vírus e que, quando ele de repente dá saltos e muta, nós temos, enfim, surtos e temos mais expressão do vírus. Um bocadinho como se passa com a gripe. Embora já se tenha percebido que este vírus não é igual ao da gripe, mas neste momento não é assim muito, não está claro como é que isso se processa do ponto de vista do desenvolvimento da imunidade. Muito obrigado. Aqui outra pergunta do Filipe Xavier: qual é que é a sensibilidade do teste de PCR? Ou de RT-PCR, neste caso. Isso é uma pergunta pertinentíssima e é uma pergunta sempre difícil. Nós temos estudos que mostram sensibilidades elevadas, e quando digo elevadas, enfim, 85%, 90%, 95%, mas nós ainda não temos a situação real, onde entra, e volto a referir, porque isto é mesmo muito importante, a qualidade da amostra que nos chega ao laboratório. E quando digo a qualidade, significa que a carga de vírus que aquela amostra traz pode representar ou não representar significativamente aquilo que é a expressão, a presença dos vírus naquele indivíduo. E, portanto, isso está a adulterar-se, assim quisermos, a sensibilidade do teste, porque o teste em si é capaz de detectar 300 cópias, 500 cópias, 200 cópias do que seja, tem o seu limite de detecção, mas se eu não tenho uma amostra que seja suficientemente significativa, eu não vou ter a capacidade de dizer. Eu posso dizer que nós já aqui andamos a ver, enfim, algumas situações de alternativas mais rápidas e ficamos enfim, desiludidíssimos, porque estamos a falar de sensibilidades que
25%, 30%, portanto coisas muito baixas que não nos ajudavam nada. Agora, uma sensibilidade destes testes, como digo, é descrita como sendo na ordem dos 95%, 90%, 95%. Não sei, não há ainda estudos de mundo real, se quisermos assim, de aplicação real, que nos permitam confirmar que é desta ordem de grandeza. Noutras áreas, ela é elevadíssima, até por exemplo, o sangue, nos testes de sangue, nós conseguimos ter uma reprodutibilidade muito superior da amostra, portanto, uma qualidade da amostra muito superior e, portanto, conseguimos garantir que aquilo que estamos a medir é numa amostra significativa. Nestas amostras de secreções, da nasofaringe, de lavados, de raspados, etc., é tudo muito menos rigoroso e, portanto, a sensibilidade do teste pode ser prejudicada pela qualidade da amostra. Mesmo neste campo também da sensibilidade dos testes, a Tatiana pergunta-nos qual é que é o meio de transporte utilizado para colocar as zaragatuas. Nós estamos a utilizar, os comerciais, enfim, têm as suas fórmulas, nós estamos a utilizar um meio de transporte tal que foi sintetizado, foi produzido com a ajuda da Faculdade de Farmácia aqui da Universidade de Porto e de Biotecnologia e pelo I3S, que estão a produzir, é baseado num que o CDC disponibiliza, que é muito semelhante também ao outro que o INSA tem. Portanto, aqui são os meios de cultura, com os antibióticos e antimicóticos, enfim, feitos com base de soro fisiológico, junto àqueles... Nós aqui não estamos preocupados em que o vírus cresça ou se multiplique, nós não vamos cultivar o vírus. Portanto, nós só queremos é que as zaragatuas não sequem e tenham um meio suficientemente capaz de manter o vírus. Não precisa estar vivo, porque nós vamos detectar depois o RNA, nós vamos inativá-lo, não é? Portanto, nós vamos detectar o RNA. Há tampões a soro fisiológico que, se for esterilizado, e isto é que é importante, que é para não termos enzimas que degradem o RNA, portanto, tem que ser meios que garantam que não há as RNAs, as enzimas que degradam o RNA. Portanto, se nós conseguimos ter um soro fisiológico estéril, dá perfeitamente para fazer uma colheita. Não podem depois permanecer muito tempo à espera, ou antes de ser utilizado, ou à espera depois de ser processada a amostra. E, portanto, já houve, e nós já utilizamos outras alternativas com um determinado tipo de tampões, de amortecedores. Portanto, o que é preciso é que não tenha enzimas que destruam o RNA e que esteja estéril. Se tiver elementos mais nutritivos como os meios de cultura, aí tem que ter antibióticos, antimicóticos, que é para não crescerem não aparecerem lá outros contaminantes. Há aqui uma pergunta também ainda nesta linha, que é porque é que não se utilizam as zaragatuas de algodão da Ângela Rodrigues? Pois, aí é uma questão que tem a ver com a própria natureza do material, porque o algodão vai prender e interferir com o próprio vírus, no fundo, com a própria amostra, enquanto que estas cotonetes que nós temos, que é de um nylon, de um material que raspa melhor, agarra, fixa melhor as células e, portanto, o raspado é de mais qualidade. Mais qualidade não, quer dizer, o raspado é o adequado. As cotonetes de algodão, elas não têm o próprio algodão em si, interfere nos processos e, portanto, não é um elemento adequado. Por exemplo, nós não podemos usar essas cotonetes, essas zaragatuas com hastes de madeira ou de bambu ou assim, portanto, tem que ser de plástico. Porquê? Porque tem materiais que vão inibir, que vão interferir nas reações que se dão depois e, portanto, tornar a amostra menos boa e inválida. Há aqui também uma pergunta, mesmo ainda tentar alinhar as perguntas por grupos. Quais é que são, para especificar, quais é que são as condições de transporte das amostras? As amostras devem ser transportadas em caixas refrigeradas, portanto, aquele género de caixas térmicas, malas térmicas, é o ideal para transportar as amostras. Obviamente que depende das distâncias, não é? Se nós estamos a transportar dentro da mesma instituição,
evidentemente que não tem a mesma necessidade de manutenção de temperatura. E depois também depende do tempo que elas vão esperar para serem processadas e, portanto, sendo necessário, devem ser também refrigeradas, porque até serem inativadas, não é? Depois de inativadas não há problema nenhum, mas, portanto, devem ser refrigeradas, devem ser transportadas refrigeradas, nomeadamente se estivermos a falar entre instituições, como, por exemplo, vai-se fazer o rastreio lar. Enfim, demora o seu tempo. Depois aquelas amostras vão deslocar-se, se for preciso, para até um hospital ou até um ACES, para depois serem transportadas. Ora, isto tudo pode demorar umas horas e, portanto, a conservação tem que ser feita refrigerando as amostras. Fechando aqui estas perguntas das amostras e do transporte, há aqui uma pergunta final que seria: qual é que é o meio de transporte, ou se é viável a utilização de meios de transportes que inativem o RNA como base de sais de guanidina, por exemplo? Não percebi. Na prática, eu creio que já foi pouco inativador discutido, mas é com inativador presente, sim. Exatamente. Não são perfeitamente e há muitos locais que os usam, portanto, ou seja, no próprio meio de transporte eu já incluo um elemento que vai essa substância na solução vai inativar o próprio vírus. E, portanto, isso é vantajoso quando é possível, porque, enfim, digamos que é uma amostra com um risco biológico diminuído. Nós até entrarmos neste processo internamente, nunca utilizamos meio de transporte com inativador porque eram substancialmente mais caros. Neste momento, com a escassez que há de tudo e com as alterações que se deram, nós, enfim, também andamos às compras de meio de transporte com inativador. Tem aí uma questão depois importante, que é nos protocolos depois de processamento das amostras, é preciso ter em linha de conta que o próprio meio de transporte já tem o inativador e adequá-lo, adaptá-lo de forma a ter em conta isso, portanto, que já vem outra substância e, portanto, quando depois vamos manusear a amostra, temos que ter em linha de conta isso. Voltando aqui mais para a vertente mais diagnóstico desta pós-colheita e amostra, perante um teste negativo, repetir ao fim de quanto tempo? Aí vai ser importantíssima a clínica, quer dizer, nós, enfim, assegurado que esteja, estou sempre a repetir isto, mas assegurado que esteja, que houve uma boa colheita, aí é essencialmente uma decisão clínica, ou seja, uma pessoa assintomática, não há razão nenhuma para precisar de voltar a repetir. Se a pessoa tem um TAC típico de pneumonia de Covid, evidentemente que faz todo sentido repetir. E, portanto, isto já nos aconteceu a nós, aqui dentro, de situações em que a clínica, enfim, clínicas, exames de imagem, mas às vezes só clínica, é de tal maneira forte que, como noutras áreas, como noutros diagnósticos, como noutros testes, nós repetimos o teste porque de facto há ali, e já repetimos também muitos que foram negativas as repetições e continuaram a ser negativas, mas a clínica aqui preside muito. Nós houve uma altura no início em que nós as primeiras dezenas de testes que fizemos foram todas negativos e aconteceu que a esmagadora maioria dos que ficavam internados, dos doentes que ficavam internados, tinham outros vírus respiratórios, ou seja, a clínica não tinha enganado. Portanto, os clínicos, quando tinham considerado que aquele doente precisava de ser internado, tinham colocado, por razões na altura, sobretudo epidemiológicas, a possibilidade de ser SARS-CoV-2, e a verdade é que não era, mas eles tinham outros vírus. Até na altura, nós andamos a fazer essas pesquisas e detectamos muito mais dos outros coronas do que habitualmente, porque na prática andamos a testar mais doentes sem terem propriamente um quadro clínico muito forte, muito marcante. Nós temos, devo-lhe dizer que já fazemos estes webinars há algum tempo e é certamente o webinar que temos mais perguntas. Nós temos mais de 100 perguntas
já colocadas, já respondemos a várias, algumas naturalmente são repetidas, mas eu ia continuar e pedir um pouco também de paciência para Por amor de Deus. este interrogatório, não é? Aqui outra pergunta também, já também mais de natureza organizacional, é do João Gonçalo Frade, do CHUC. É como avalia, considerando o papel da patologia clínica no dia-a-dia do SNS, que a capacidade de testar implementada fique tão aquém da disponível no setor privado? Aliás, como já admitido pelo Governo. Essa é uma pergunta tricky. Bem, primeiro, nós temos o Primeiro-Ministro a falar de testes de diagnóstico, portanto, eu acho que é um assunto que está na berra. Mas voltando à pergunta, quando eu digo é tricky, porquê? Porque eu não acho que o Governo tenha perfeita consciência da capacidade que está instalada. E portanto eu não tenho a certeza que seja como se está a descrever. Uma coisa tenho a certeza, que é a capacidade de assambarcar zaragatoas e reagentes é muito superior no privado. E portanto, eu quanto a isso não tenho dúvidas. A capacidade de organizar é muito superior. Eu vi filmes de centros de colheitas que abriram e que 5 dias depois não tinham feito uma única colheita. Mas ouvi nas redes sociais laudes a toda essa iniciativa que ia salvar o país, mas eu não tinha visto uma única colheita. E, portanto, o que nós temos é, provavelmente, uma má radiografia. Também os radiologistas desta informação fazem perguntas que são assim um bocadinho descabidas. Todos os dias me perguntam quantos testes é que eu tenho. E eu digo sempre o mesmo, eu estou a mentir, porque no momento em que estou a dizer, nós estamos a baixar ao estoque. Portanto, eu não preciso para nada de saber em cada dia quantos testes eu tenho. Eu preciso é de saber que vou ter fornecimento de testes. Isso é que eu preciso de saber. Porque não me interessa para nada saber que tenho 1000 ou 2000, se depois não é mais nenhum. Quer dizer, não acabo hoje, acabo daqui a 2 dias. Não ganhei nada com isso. Portanto, eu não tenho a certeza, respondendo a essa pergunta, que seja verdade, que haja menor capacidade. Acho que há uma enorme assimetria de capacidade de reagir e responder. Eu estou a dizer isto porque não sei se há muitos sítios que já tenham feito mais de uma vez 1000 testes por dia e sei é que nunca ninguém me perguntou, e assumo isto dito assim na primeira pessoa, nunca ninguém me perguntou como é que nós estamos, como é que nós nos devemos organizar, o que é que falta, o que é que não falta. Me perguntam-me quantos testes temos em estoque e quantos fizemos na véspera. Que é um assunto, enfim, que são assuntos que para mim revelam, enfim, pouca espessura na avaliação da situação. Mas isso é, enfim, a minha opinião, vale o que vale. Há aqui efetivamente muitas matérias de organização e até da possibilidade de ser compras centralizadas nesta área, se existir alguma, mas também o nosso objetivo aqui não seria discutir tanto essa matéria, seria mais de responder à questão da organização laboratorial. Mas entretanto, um pouco nesta linha, perguntava-lhe se existe alguma perspectiva de ultrapassar este constrangimento. Nós sabemos que naturalmente alguns hospitais têm, apesar das limitações, conseguem continuar a fazer testes. Temos outros que manifestamente continuam com uma capacidade de realização de testes muito diminuta. Isso, na opinião do professor, existe alguma possibilidade de ultrapassar, ou qual é que é a perspectiva de ultrapassar estas limitações? Nomeadamente, há aqui perguntas várias de centralizar a realização de testes em alguns laboratórios, por exemplo. Não tenho dúvidas que se nós não formos capazes de centralizar, eu diria assim, nós temos que ter 3 tipos de resposta. Nós temos que ter uma resposta que ainda não está, ainda não existe, mas existe na medida do possível, que é a resposta clínica. E essa resposta clínica é a resposta para a situação do doente que agudiza, do doente que precisa de ir para cuidados intensivos, do doente que precisa de ir ao bloco, do doente... Portanto, estamos a falar de doentes que precisam de hospital. Este aqui, nós dever-se a pensar que a esmagadora maioria dos hospitais tem que ser capaz de responder a isto.
A forma de o fazer, depois poder-se ver, mas, digamos assim, nós não podemos ter um doente que está com uma situação a agravar em Bragança e que esteja dependente de uma resposta do Hospital de São João. Isto é muito injusto para o doente que está em Bragança, é muito injusto para o colega que está em Bragança e que tem que lidar com isto. E, portanto, este primeiro nível, seja no meu hospital, seja em qualquer hospital, tem que existir. Se depois é com um teste que demora 1 hora ou assim, isso não está dependente de nós, quer dizer, aí não há diferenças entre os privados e o público, entre ser a norte ou ser a sul, está dependente de existirem as opções e do mercado ser capaz depois de fornecer reagentes. Mas a biologia molecular clássica permitir-nos ter, ou permite-nos já, porque nós já temos imensos hospitais a fazerem isso. Obviamente que isto dá-lhes capacidade para responder a essas questões. Fazer 24, 40, 50, 80 testes por dia e que resolvem as questões clínicas com peso clínico. Depois, nós temos um segundo tipo que diz muito respeito, por exemplo, ao pessoal de saúde, às saúdes ocupacionais, etc., que também não pode, tem que ter, nós temos situações onde podemos ter uma urgência, uma unidade que pode fechar se nós tivermos uma determinada taxa de positivos. E, portanto, isto é uma resposta que também não pode ficar muito atrasada. Eu posso dizer que nós no Hospital de São João, com uma única exceção, nunca, e houve um dia que isso aconteceu, desde que começamos a fazer a 24 de fevereiro, só houve um dia em que nós demoramos mais de 24 horas a dar um resultado. Com exceção de um ou outro, que foi preciso repetir coisas dessas, mas internamente nós damos resultados em cerca de 6 horas, do ponto de vista daqueles que são prioritários, 6 horas no sentido de que entrou no laboratório até sair, em média. Alguns que demoram um bocado menos, alguns demoram um bocado mais. Mas, do ponto de vista de organização, nós precisaríamos de ter esse segundo nível com uma resposta também mais célere, e aí já podemos reunir esforços, eu diria quase de sub-regiões. E depois temos um terceiro nível, onde entram muitos desses rastreios, seja dos lares, seja das prisões, seja das diálises, seja dos doentes crónicos, seja depois de contactos, etc., onde nós podemos organizar-nos e temos 2 ou 3 sítios por RS, um sítio, se for preciso, em algumas delas, ou meio, conforme a dimensão, mas termos aí então capacidade de trabalhar muitas horas seguidas, 24 horas, se for o caso, embora eu acho que as 24 horas são um bocado um mito, mas em contínuo, e estarmos a produzir enfim, umas largas centenas de milhares de resultados todos os dias. E, portanto, se nós fôssemos capazes de fazer isto, nós estamos a tentar fazer isso aqui internamente, quer dizer, da nossa cabeça, nós estamos a tentar priorizar a parte clínica, aquilo que precisa de um resultado para a decisão clínica. Um segundo nível, estamos a falar daquilo que nós aqui chamamos as pessoas que vêm à tenda, mas que podem ir para casa. Estas pessoas, algumas depois têm contactos, a saúde ocupacional também às vezes é mais relevante, mas digamos assim, temos hospitais que vêm, os hospitais de fora, que às vezes também fazemos upgrade para urgente, digamos assim, porque há situações clínicas que o pedem. E depois temos um terceiro nível, que tem vindo a crescer, que são os lares, que são rastreios do INEM, que os centros de saúde, os ACs vão fazer, etc., que claramente não precisa de ser respondido em 12 horas ou em 14 horas, pode ser respondido em 24 horas, que ninguém fica prejudicado. E, portanto, se nós formos capazes de destacar estes 3 níveis e, para meados de abril, se os testes rápidos, mesmo rápidos, com menos de 1 hora, aparecerem, nós provavelmente o primeiro nível da resposta local vai melhorar muito e podemos, digamos assim, beneficiar de um tempo de resposta muito bom. E, portanto, eu não acho, do ponto de vista de SNS, que seja uma luta perdida, entre aspas, ou uma causa perdida. Pelo contrário, eu acho que nós vamos conseguir responder melhor e aquilo que nos é proposto ou colocado como desafio. O professor já lançou aqui para a próxima pergunta, qual é que é a vantagem e fiabilidade destes testes rápidos e, posteriormente, qual é que vai ser a importância do diagnóstico laboratorial após termos estes testes rápidos?
Eu agora estou a falar de testes rápidos moleculares, portanto, não Sim, dos testes rápidos imunocromatográficos sorológicos. Portanto, estes testes rápidos moleculares, muitos hospitais já os fazem e permitem estratificar rapidamente um doente. Nós aqui no hospital, enfim, não fazemos tantos ou tanta variedade como se fazem noutros hospitais e compreensivelmente, mas, por exemplo, a pesquisa das resistências aos carbapenemos, portanto, as KPC, nós temos a capacidade de isolar aquele doente, temos a capacidade de criar coortes nos serviços onde estão os doentes que são positivos, e isto influencia as decisões, influencia a ação. Portanto, nós aqui já temos experiência de fazer isso, aqui e nos outros hospitais já temos experiência de fazer isso, com influenza, com respostas mais rápidas na tuberculose, quando isso tem significado, porque às vezes se eu tiver um doente que vou colocar num quarto de pressão negativa, não é tão importante, porque tem clínica que o obriga, não é tão importante quanto isso eu estar a dar um resultado numa hora ou em duas. Mas já pode ser se eu não tenho essa possibilidade e tenho que isolar aquele doente e ter que fazer um isolamento via aérea sem ter essas condições todas. E, portanto, esta capacidade de responder, eu muito sinceramente espero, posso ficar desiludido, mas espero que os testes que vão aparecer nos permitam fazer isso, respondermos prontamente àquelas situações clínicas de decisão e que têm impacto no dia-a-dia do hospital, que têm impacto no acesso aos blocos, por exemplo, na questão de uma senhora que entra na obstetrícia em trabalho de parto. Isto é uma situação, obviamente, que se pode desenrolar em poucas horas, mas, enfim, a minha mulher é obstetra e eu tenho essa inside information, as pessoas estão a chegar mais tarde. As pessoas estão a vir já com o trabalho de parto mais evoluído. E, portanto, isso significa que vão estar menos tempo até ao parto ocorrer. Portanto, este tipo de resposta, nós conseguirmos uma hora e meia, 2 horas, porque também não, o demorar menos de uma hora não quer dizer que depois o resultado apareça em menos de uma hora. Mas isto vai ser importante para tomar decisões, vai ser importante para, embora seja sempre preciso as pessoas terem presentes que não há nenhum resultado absoluto e que os cuidados, isto vai ser dos grandes aprendizagens para o futuro. Todo doente que tenha qualquer sintomatologia respiratória não pode deixar de andar sempre de máscara, mal entra num hospital. Os cuidados de higiene vão ter que se manter, quer dizer, a frequência com que desinfetamos as superfícies, a frequência com que lavamos, a frequência com que trocamos de EPIs e de outros equipamentos, etc. Tudo isso vai mudar muito. Nós não podemos ficar depois seguros porque tivemos um resultado negativo e deixamos de ter cuidados. Não, nós vamos ter que ter sempre cuidados, mesmo quando o resultado é negativo. Portanto, eu estou convencido que isso vai mudar, vai ser, nas próximas semanas, pode ser aqui muito importante do ponto de vista do doente. Do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista do grosso, daquilo que nos interessa, que é, eu diria assim, depois da Páscoa, ao princípio de maio, começarmos a tentar normalizar as nossas vidas, os testes rápidos não vão ter tanto significado, não vão ser, aí não vão ter grande impacto. Aí vai ter muito mais impacto a tal questão das serologias de que falávamos antes e o facto de termos mais capacidade instalada de responder do ponto de vista de detecção molecular também do SARS-CoV-2. Professor, há aqui muitas dúvidas, aqui muitas perguntas sobre o protocolo diagnóstico. Se para considerar negativo, por exemplo, um doente novo, se eu preciso de 2 testes, se é preciso um teste. Eu pedi ao professor para elaborar um pouco sobre a prática do Hospital de São João, para os outros hospitais também conhecer. Aqui, e eu terei todo o gosto em por acaso, estava agora a reparar que um slide com o meu endereço e-mail poderia ter facilitado isso, mas tenho todo o gosto em fornecer a informação toda ou pôr em contato com as pessoas que produziram e que a pensaram. Mas, portanto, aqui voltamos sempre à questão da clínica. Portanto, o doente que está assintomático, ou, portanto, estamos a falar de um doente, teve positivo, está assintomático,
está internado, está assintomático, começa a ter 1, 2, 3 dias de pirexia e, portanto, o teste de cura, assim chamado, começa a ser feito. O que está preconizado, depois isto depende da origem do início da sintomatologia, portanto, não tem a ver com a data do diagnóstico. A data do diagnóstico pode ter sido 3 ou 7 ou 12 dias depois da sintomatologia. Portanto, estas contagens fazem-se não à data do teste positivo, mas ao início da sintomatologia. Portanto, o que se está a fazer é, enfim, com este critério, estamos a falar dos doentes internados, porque quem não precisou de ficar internado e está no domicílio é diferente. Portanto, fazem então um teste, tendo em conta esses dias da pirexia, a ausência de sintomatologia, fazem um teste e depois aqui, desculpem agora o parênteses, entram outros aspectos, quer dizer, aspectos sociais também, se estamos a falar de pessoas que podem perfeitamente ir para casa, no fundo, que estão próximas daquilo que são as pessoas que, sendo positivas, nunca precisaram de ficar internadas, evidentemente que estes prazos e aqui alguma flexibilidade faz sentido. Isto é conversado com os doentes, é preparado e as pessoas entendem muito bem. E, portanto, o que é definitivo é repetir, ter 2 testes negativos com 24 a 48 horas de intervalo. Isto é o considerado o definitivo. E, portanto, nós temos muitas situações em que o segundo teste, 24, 36 horas depois, foi positivo. Isto volta a obrigar a 2 testes negativos intervalados com essas 24 a 48 horas. Agora, este protocolo, assim, que está muito ligado à impressão clínica, evidentemente que não é sempre aplicado da mesma maneira, porque depende muito das circunstâncias e depende muito da experiência, da prática de cada clínico. Aí não vou dizer que se aplica com rigor matemático e absoluto o timing de início do teste. Ou seja, eu fazer o segundo teste 24 a 48 horas depois de ter um negativo, isso aplica-se. Isso aí é rigoroso. Mas se eu vou fazer o primeiro teste com 3 dias da pirexia, com 2, com um bocadinho mais, isso não tenho dúvidas que depende um bocadinho depois também de cada clínica, embora haja essas indicações, mas não são seguidas assim literalmente por várias razões e tem a ver também com as circunstâncias e às vezes questões tão simples como o doente, digamos assim, pressionar também, está bem, sente-se bem, pressionar para ter alta, também é um fator a ter em linha de conta, até porque nós temos uma enorme pressão de camas e, portanto, nós se pudermos esvaziar, mais oportunidade criamos para que outros doentes possam entrar. Já agora, também nesta linha, falava também da componente laboratorial na alta hospitalar ou no conceito de curado. Isso está a ser assumido como sendo esse doente que está assintomático e que tem os 2 testes negativos com intervalados das 24 a 48 horas. E, portanto, isso é considerado o estado da arte. Acontece é que o que estamos a ver é que os doentes estão muito tempo com repetições das pesquisas e estão muito tempo com elas positivas. E, portanto, nós temos altas de doentes sem estarem curados. Portanto, há doentes que têm alta, que estão bem, estão sustentadamente bem, mas não estão curados no momento da alta. E, portanto, como eu dizia, depende depois de cada doente, de cada situação. E são doentes que depois vão continuar a ser acompanhados em ambulatório ou até, em alguns casos, com colheitas feitas no domicílio. Mas por isso é que está muita gente, enfim, sempre a chamar a atenção que nós temos tão poucos curados. E se formos pelo mundo fora, de facto, a proporção de curados, me parece que faltam ali depois, os números não batem certo, né? Ficam ali muitos num limbo. E é verdade, isto é uma infecção que demora muitas semanas e os tempos têm vindo todos sempre a alargar-se. Portanto, já se fala em períodos de mais de um mês. E, portanto, isso aí faz com que, de facto, a cura seja menos frequente do que a alta hospitalar ou do que a diminuição da preocupação do ponto de vista clínico.
Olha, o Dr. Rui Guimarães, do outro lado do Rio e do Centro Hospitalar Vila de Gaia, insiste aqui para dizer que um doente tem Covid-19 se basta apenas um teste. Para dizer que tem, Para fazer esse diagnóstico, na prática. literalmente basta. Isso é, eu até joguei que a pergunta era noutro sentido, que é, foi uma das coisas que se colocou no início, mas era ao contrário, era o que é que nós podíamos dizer para dizer que não tinha, ou seja, o que é que podíamos validar como negativo. E era na altura, e ficou a zargatoda nasofaringe e a zargatoda orofaringe, colhidas no mesmo momento e processadas como uma amostra, validavam o negativo. Embora, sabendo nós, as tais questões da qualidade. Em relação ao positivo, é verdade, quer dizer, a questão de dizer que um teste positivo pode ser um falso positivo, pode, mas são, até ver, as situações de falsos positivos são raríssimas, enfim, são casos anedotais, mas tem uma questão importante, é que neste momento nós não estamos muito preocupados se houve ali um indivíduo que ficou 15 dias em casa e afinal não deveria ter, não era positivo. Não estamos assim muito preocupados com isso, porque estamos na fase em que estamos e, portanto, isto não é tão importante quanto isso. Evidentemente que nós não estamos a jogar com digamos assim, o teste que serve de comparativo em absoluto seria a cultura de vírus. E, portanto, mas nós não faz qualquer sentido, nem tem grande benefício clínico, pensarmos que o método de referência, que é a cultura de vírus, tinha que ser usado para nós confirmarmos que, de facto, os vírus estavam lá. Porque nós, na prática, não pesquisamos o vírus, nós pesquisamos o RNA do vírus. Ninguém diz que ele está vivo ou que ele está morto. Portanto, nesta fase, assume-se que teste positivo é doente. Agora, aqui uma pergunta também muito relevante, que nos últimos dias se tem falado da triagem inteligente, com avaliação da proteína C reativa e a contagem de linfócitos como um pré-indicador de infecção. Como é que vê essa abordagem? Eu por acaso é engraçado, mas eu já sabia desse teste aqui há umas semanas atrás, que é desenvolvido por uma não sei se ainda se chama startup, que já é uma empresa há alguns anos, mas uma empresa com muito valor portuguesa, e que tinham dito que era a PCR, e eu fiquei na dúvida se seria a PCR Polymerase Chain Reaction ou PCR proteína C reativa, mas de facto era a proteína C reativa. Eu acho que isso baseia-se num algoritmo que foi desenvolvido, foi publicado num artigo da Lancet, enfim, dos primeiros, do fim ainda de fevereiro, princípio de março, mas acho que ainda de fim de fevereiro, que é um artigo da Lancet que, de facto, pega na experiência chinesa e eles estabelecem um algoritmo de orientação dos doentes e de classificação dos doentes, tendo em conta, enfim, dois testes muito acessíveis, que são o hemograma e portanto, a contagem dos glóbulos brancos e a determinação da proteína C reativa. Isto faz sentido, mas numa lógica hospitalar, ou seja, isso faz sentido. Nós, para termos essa expressão, já estamos a falar de uma clínica, enfim, manifesta. Uma pessoa para ter uma leucopenia, uma linfopenia, para ter uma proteína C reativa alta, para ter essas alterações, obviamente, que está com um estado infeccioso marcado. Do ponto de vista de Covid, isto não quer dizer que aquela pessoa tenha ou não tenha uma infecção por Covid, porque nós continuamos a ter outras infecções. Portanto, nós continuamos a internar doentes com pneumonias que não têm Covid, nós continuamos a ter doentes com a variedade das outras infecções. E, portanto, eu acho que, enfim, não conheço, isto é importante dizer, eu não conheço a forma como está a ser aplicado, nunca vi a forma como está a ser aplicado o algoritmo e que informação estão a tirar dele. A mim parece-me que está a confundir aqui duas coisas. Uma coisa é aquilo que se passa num doente que tem determinado tipo já da expressão da doença e que pode ou não, chegando ao serviço de saúde, pode ou não precisar, pode ou não esperar e espera pelo resultado do teste
ou pode agudizar, e aí é relevante o teste que tem. Mas aí também é relevante sabermos se a proteína C reativa tem aquele valor ou tem outro, se os linfócitos ou se os leucócitos estão com uma determinada expressão. Dentro do doente que está crítico, temos, enfim, isso já a proteína C reativa e a contagem de glóbulos brancos já há muitos anos que são utilizados como fatores de classificação. Indo para a população em geral, nós temos aqui estudos que estão em populações mais novas que mostram que, por exemplo, a proteína C reativa é muito baixa na esmagadora maioria das pessoas. Portanto, é um teste que é sensível no sentido de quando está alterado alguma coisa se passa, mas é muito pouco específico. E, portanto, se estivermos no contexto de Covid, tem um significado. Se estivermos a rastrear a população a partir desses dois parâmetros, eu acho que é enfim, de muito baixa sensibilidade e de muito baixa especificidade. Arrisco-me a dizer que não seria um método que eu gostava de utilizar, não digo no hospital, eu estou a falar para ir rastrear lares ou para ir rastrear baseado nessa dualidade de contagem de brancos e proteína C reativa. Nesta linha também existe aqui sempre uma questão, que é a partir de que dia é que mesmo os testes atualmente a PCR estão a ser utilizados, a partir de que dia é que um assintomático pode ter um teste positivo? Eu creio que é uma pergunta que vai surgindo muito. Temos aqui várias. Eu não sei, sinceramente não sei responder. Não é... Nem o professor, talvez nem ninguém, não é? Neste momento. Sim. Quer dizer, se houver alguém que tem uma explicação, eu gostava e não é possível que alguém já tenha estado a fazer isso. Quer dizer, aqui a questão é um bocadinho como ao mercado negro. Quer dizer, nós, enfim, especulamos que o mercado negro tem uma determinada dimensão, mas ele, por natureza, não se quantifica bem. Aqui é um bocado assintomático. Nós ou pegamos e vamos, enfim, seguir e rastrear o conjunto de pessoas que são assintomáticas, para vermos se aparece ou não aparece o vírus, e eu não vi nenhum estudo, não tenho nenhum conhecimento de um estudo que eu tenha feito, que era um bocado para perceber se alguns, pelo caminho, a pessoa teve ou não teve vírus. Nós aqui, por acaso, pode ser que já fizemos assim umas brincadeiras, ou tivemos umas ideias com umas brincadeiras, que era fazermos a todos nós, guardarmos e depois lá para setembro irmos ver o que é que tínhamos na nossa nasofaringe a março de 2020. Mas, enfim, também não estamos com muito tempo para fazer isso, porque é provável que nós tenhamos pessoas, como noutras infecções ou noutras situações, em que estão infectadas, não têm sintomatologia e, enfim, deixam de o estar ao fim de algum tempo, naturalmente. E se nós só vamos ver a expressão disso, primeiro se fizermos esses estudos, que é pegando um grupo de sintomáticos e com uma determinada periodicidade, fazer-lhes uma zargatona nasofaringe, ou depois pela expressão das imunoglobulinas, em pessoas que não tendo tido qualquer tipo de sintomatologia, e, portanto, assintomáticos, tenham uma expressão de produção de imunoglobulinas para o SARS-CoV-2. Aqui também uma pergunta de Débora Moreira. O que é que significa um teste provavelmente positivo? Diz que recebeu um exame de um doente com este resultado. Não sei se isto existe, se é... Para mim não existe. Ou seja, aqui não há prováveis, quer dizer, ou é ou não é. Se eu tenho dúvida, repito, percebo o que é que se passa, se foi uma questão metodológica, porque às vezes acontece, enfim, há uma coisa que é verdade, mas não pode, nunca um resultado não se pode, essa possibilidade de resultado não existe, quer dizer, não há prováveis, nem por maioria, que esses prováveis são todos. Portanto, se formos ao limite do significado da palavra provável, são todos prováveis. Mas se nós começamos a falar, enfim, nas nossas vidas sempre probabilidade, estamos arrumados, isto não fica nada fácil. Portanto, esse resultado não devia existir. Se é um problema metodológico, tem que se dizer isso. Se é enfim, suspeito que possa ser. Nós pesquisamos 3 genes. Quem pesquisa, enfim, pode não pesquisar 3, mas nós pesquisamos 3 genes e cada um dos genes faz a sua amplificação. E eu posso ter uma não boa amplificação num dos genes, por exemplo, no gene geral do
do SARS, que me diz que aquilo é da família, que é o pan-corona, diz-me que é da família, portanto, ele não amplificou bem e depois amplificou nos genes específicos. E, portanto, eu digo, não tenho a tríade da informação, mas no momento em que estamos, eu até virava isto ao contrário, no momento em que estamos, mesmo que só fizéssemos o teste geral para o SARS, se ele for positivo, eu não estou muito preocupado em saber se ele é SARS-1 ou SARS-2, porque o que vai acontecer neste momento é que um SARS positivo, obviamente que é o SARS-CoV-2 e é aquilo que nos interessa. Portanto, a única dúvida que posso ter aqui é isso, mas um resultado nunca pode aparecer como provavelmente positivo, quer dizer, ou é positivo ou não é. Isso não é, repete-se. Professor, aqui muitas perguntas colocadas sobre a segurança dos profissionais que trabalham no laboratório. O professor já falou um pouco sobre isto, até há mesmo uma pergunta a questionar se tem algum colaborador que tenha sido infectado. Eu pedi ao professor para, de uma forma agregada, Sim. dar aqui uma ideia de quais é que são os cuidados, falou um pouco sobre isto há pouco, mas quais é que são os cuidados a ter em termos de processamento destas análises? No primeiro momento em que fizemos o nosso primeiro procedimento, enfim, reforçamos aquilo que já era prática no nosso serviço, que é todas as amostras ditas respiratórias, portanto, as questões brônquicas, os lavados, etc., são processadas sempre em câmara de fluxo laminar, portanto, sem qualquer dúvida quanto a isso. Até porque a tuberculose tem, enfim, do ponto de vista de contágio, tem vantagens sobre o Covid-2. E, portanto, nós tínhamos o Covid-19, perdão, o SARS-CoV-2. E, portanto, nós tínhamos essa prática, digamos assim, já, e foi reforçada. E depois, o que se fez numa primeira abordagem foi, decidimos que tudo que fosse suspeito, e foi um bocado na altura pelos guidelines existentes, tudo que fosse amostras que fossem manipuladas, portanto, por exemplo, os doentes que têm pneumonias fazem muitas vezes a pesquisa dos antigénios da legionela, dos antigénios do pneumococcus. Isso é feito na urina. E, portanto, estas amostras de urina tinham que ser abertas, descapsuladas, colocar uma pipeta, transferir enfim, um volume de urina para colocar no teste, no cartuchozinho do teste que faz essa pesquisa. Portanto, isto passou a ser feito dentro da câmara de fluxo laminar. Obviamente que nós, nesta altura, não tínhamos, enfim, não havia ainda grandes evidências. Portanto, tudo o que fosse manipular uma amostra, que fosse descapsular, etc., era feito dentro da câmara de fluxo laminar. E as pessoas com os EPIs. Depois, entretanto, foi surgindo informação. E foi surgindo informação consistente, que mostrava que na urina não há vírus, não há virúria, que mostrava que o sangue praticamente não há virémia, e começaram a surgir outros, por exemplo, as fezes tinham 40%, 50% tinham presentes vírus, mas começaram a surgir, entretanto, outros artigos que vão mostrando que, de facto, confirmando que, de facto, sobretudo nas amostras respiratórias nós temos vírus, nas fezes temos vírus, mas não tem significado. De qualquer forma, todos estes produtos que são manuseados do ponto de vista microbiológico são dentro da câmara de fluxo laminar. Os outros produtos deixaram de ser, portanto, o dito teste rápido da legionela deixa de ser feito dentro da câmara de fluxo laminar e passou a ser feito como sempre tinha sido feito. Portanto, digamos assim que adequamos um bocado os cuidados, continuamos a tê-los. Neste momento as pessoas estão todas de máscara no hospital, porque foi uma das coisas importantes, e há bocado se referiu o professor Fernando Araújo. Nós temos tido, e sempre é importante, nós sentimos que só que estamos a ficar com alguns cortes. Professor, estamos a ficar com alguns cortes, pedia que retomasse a resposta um pouco atrás, por favor. Sim, peço desculpa. Eu estava a dizer que fizemos alguma, portanto, começamos sabendo mais, nós
Então, realmente estamos a ficar com alguns cortes na ligação. Está a ouvir agora? Agora sim. Ok. Estávamos com alguns cortes. Nós deixamos de ter, numa outra situação, deixamos de ter o mesmo tipo de cuidados. Depois estamos a tentar, como eu já referi, que determinado tipo de amostras, determinado tipo de situações sejam diferidas. Porquê? Porque, entretanto, deixamos de ter um conjunto de pequenos suspeitos e passamos a ter não só muitos positivos, como também, enfim, potencialmente passamos a lidar com as amostras, são todas suspeitas. E, portanto, o que é que estamos a fazer na área da microbiologia? Os colegas, quando estão a trabalhar as amostras, trabalham-nas dentro da câmara de fluxo laminar, coisa que não faziam antes, e, portanto, aquilo que são a passagem das colónias, os testes de identificação, etc., estão a ser feitos dentro das câmaras de fluxo laminar, embora não haja nenhum tipo de indicação, quando eu estou depois a manipular uma colónia de um pneumococcus, que isso tenha qualquer risco de estar lá presente o SARS-CoV-2. Mas, portanto, passamos a ter cuidados do ponto de vista de manuseamento com mais consistentemente dentro da câmara de fluxo de tudo aquilo que se considerou que poderia ter algum tipo de risco. Havia uma segunda parte da pergunta que eu agora me perdi e já não me lembro. Eu já agora até lhe dava aqui uma pergunta complementar, é que se quando os tubos chegam aos serviços de patologia clínica, desinfetados de acordo com as orientações da DGS, se podem confiar nessa desinfecção ou se refazem todo o processo? Não. Nós o que fazemos é, quando os tubos chegam, eles não são manipulados, portanto, só são manipulados dentro da câmara de fluxo laminar. Portanto, no setor administrativo, e às vezes acontece, quando não conseguem sequer ver a identificação do doente, porque aquilo vem envolvido em parafilme, em muitos panos, em muitas coisas, em muito papel, isto vai ter que ir para a câmara de fluxo laminar e o técnico vai ter que abrir aquilo e, muitas vezes, como digo, até para confirmar a identificação do doente. Mas isto não é, portanto, qualquer abertura de saco, qualquer abertura de amostra, estamos a falar das amostras respiratórias da nasofaringe, secreções broncas, etc., é feita dentro da câmara de fluxo laminar. Portanto, mesmo o saco plástico, onde vem dentro de outro saco plástico o tubo, tudo isto é feito dentro da câmara de fluxo laminar. Não é aberto, não é manuseado cá fora. E, portanto, para nós, do ponto de vista da desinfecção, acaba por não ser tão relevante assim, porque é manuseada dentro da câmara de fluxo. As outras amostras são, digamos assim, são amostras de baixo risco, como disse, ou de muito baixo risco, e são manuseadas com os cuidados que toda a amostra deve ter, porque as pessoas não se podem esquecer que as hepatites, o VIH, etc., continuam. Portanto, o risco de uma amostra de sangue não é o SARS-CoV-2. Pelo menos nunca ninguém descreveu uma situação dessas. Há aqui várias perguntas, eu também pedia que fosse uma resposta sucinta, que é sobre a sensibilidade dos testes em crianças, nomeadamente, ou mesmo considerando que as jaragatoas ou as colheitas são bem realizadas. Não tenho nada que me indique a sensibilidade é menor. Tenho é que me indique que as colheitas não são, digamos assim, não são tão ricas como nos adultos. Nomeadamente, e nós temos algumas situações onde isso percebemos que poderia ter acontecido, que é a utilização de produtos para facilitar a colheita da amostra, para anestesiar, para que não seja tão cruenta e, portanto, com isso virem inibidores que nos colocam depois problemas do ponto de vista dos testes. E, portanto, nós suspeitamos que a maior parte das maior parte, enfim, é um número muito forte, é uma expressão muito forte, mas talvez 50% mais não sejam feitas com o mesmo rigor, porque aqui são os lavados, não são as largatoas clássicas, num bebê nem se pode sequer, não se consegue sequer fazer, e portanto, nós temos problema sobretudo na colheita, portanto, não necessariamente menor sensibilidade do teste, mas menor sensibilidade do processo que se inicia com a colheita e que se conclui com a produção do resultado. Só rapidamente, nós estamos mesmo a chegar a 1h30 e apesar de continuarmos com centenas de participantes, o que também ainda temos aqui, já respondemos
a mais de 70 perguntas, ainda continuamos com 55 perguntas, mas nós não podemos também prolongar indefinidamente o webinar. De qualquer forma, fica aqui já, tomamos nota destas perguntas e a razão de voltarmos a convidá-lo para esta matéria do diagnóstico de SARS-CoV-2. Não, isso será certamente e tem sido realmente muito útil. Há aqui perguntas técnicas também muito precisas. O que eu também pedi ao professor, e como temos feito antes, é também de divulgar e de partilhar com os hospitais alguns protocolos que estão a ser utilizados atualmente no Hospital de São João, e isso pode ajudar muito a prática dos restantes hospitais, e é isso que faremos. Portanto, eu pedi-lhe assim. Às vezes acontece um bocado, e portanto nós estamos disponíveis, obviamente, para partilhar todos os nossos protocolos, enfim, os protocolos transversais ao hospital. O que eu lhe pedia assim era uma palavra final também nesta matéria para todos os participantes neste webinar. Eu se quer que lhe diga, aqui o grande desafio acaba por ser para cada um de nós ir lidando com esta situação totalmente nova e imprevista. E, enfim, eu, se no meu caso tenho a sorte de estar casado com uma médica, portanto estamos os dois no mesmo lado da barricada, mas, enfim, já não vejo os meus pais há 3 semanas, não encontro, enfim, eu até gosto, eu até sou uma pessoa que gosta de dar abraços, portanto não dou um abraço, a não ser a minha mulher, não dou um abraço a ninguém há muitos dias, e eu acho que isso tudo é uma mudança muito grande das nossas vidas, e portanto isto não se passa só no mero campo da clínica, da técnica, daquilo que são os métodos que temos e da reorganização dos nossos serviços, que eu acho que se está a fazer, e obviamente conheço a nossa realidade de uma forma extraordinária aqui no nosso hospital. Eu diria que a moral é alta, as pessoas estão motivadas, nós sentimos que as pessoas estão colaborantes, estão disponíveis, apresentam-se, digamos assim, eu no meu serviço só posso dizer bem, só posso agradecer toda essa colaboração das pessoas. Mas, de facto, mudam totalmente as nossas vidas e nós não temos a ideia do impacto que isso tem. Isso cria-nos também, não tenho dúvidas nenhumas, pequenas e grandes angústias, que precisam de ser lidadas, precisam de ser toreadas, se assim quisermos dizer, precisamos de passar a saber viver com elas e alterarmos aqui algumas coisas para que isto seja suportável, porque nós estamos com 30 e tal dias de Covid-19 e precisamos, e não sabemos por quanto mais tempo isto se vai passar, nomeadamente dentro dos hospitais, porque até a vida da sociedade pode ir normalizando, mas, por exemplo, nós no laboratório, a expectativa é de muitos meses de muito trabalho, seja porque vamos continuar a fazer muitos testes, seja porque depois todo o resto do trabalho vai continuar e vai retomar e vai crescer. E, portanto, nós vamos ter que ter, enfim, muito ânimo e muita força e estarmos muito coesos para conseguirmos continuar e levar isto avante. E queria também agradecer esta oportunidade, porque isto são sempre oportunidades que nos fazem pensar melhor as coisas e beneficiar bastante da oportunidade de estar, enfim, do fundo, de alinhar umas ideias e depois de as ver questionadas e de as ver colocadas em causa de uma forma que também me ajuda bastante. Muito obrigado também por isso. Muito obrigado, João Tiago. Eu queria só dar também nota de que realmente é um prazer ter estado a moderar estes webinars, porque realmente quando nós os terminamos, uma é esse orgulho que temos nos profissionais de saúde de excelência que temos em Portugal, e a outra é de perceber esta complexidade e de entender toda a complexidade que está por trás do acompanhamento e da organização para responder a esta doença. E no final ficamos sempre mais confiantes na nossa capacidade de resposta, e esse é o ponto mais importante, dada a grande capacidade de transmitir e do trabalho que tem estado a ser feito, neste caso no Centro Hospitalar Universitário de São João. A todos os outros hospitais, a todos os profissionais, muito obrigado por estarem a acompanhar a sessão de hoje. Amanhã
ao meio-dia vamos também fazer mais um webinar, esse relacionado à saúde ocupacional e à importância também da proteção dos profissionais de saúde dentro dos hospitais e também, neste caso, também já até aos agrupamentos de centros de saúde, aos cuidados de saúde primários, e por isso convidava-os para se juntarem a nós amanhã, ao meio-dia, também aqui nestes webinars, este ciclo de webinars da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, da Ordem dos Médicos e do Centro Hospitalar Universitário de São João. Muito obrigado. Obrigado.